Eu estou aqui com alegria para servir vocês e desejando que a minha vida possa ser um canal daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, tá bom? Pega a sua Bíblia agora, por favor, e abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 9, e vamos olhar a partir do verso 57. Obrigado, pastor Eduardo, obrigado, pastora Regiane, que bom estar com vocês, que alegria, tá? Uma honra, sempre bom, sempre a gente ter um tempo de comunhão muito agradável, né? E eu quero louvar Deus pela vida de vocês e dizer que eu estou entusiasmado com tudo que Deus está fazendo, profetizando já que logo, logo, nós todos estaremos na casa nova, né? E eu estou vivendo um momento que, assim, amigos pastores, acho que pelo menos uns 5, assim, no Brasil, estão envolvidos em grandes obras, e isso é para o louvor da glória de Deus. A gente está vendo que Deus está fazendo coisas marcantes nas grandes cidades brasileiras, isso é a igreja avançando, o reino de Deus crescendo, e é motivo da gente se alegrar. Deus seja louvado. Capítulo 9, versículo de número 57, Evangelho segundo Lucas. Opa! Amém. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu não contratei esse irmão, mas ele foi muito útil. Capítulo 9, versículo 57, a seguir está escrito: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Podem sentar-se, por favor. Esse é um texto que apresenta uma interação de Jesus com 3 pessoas. O que elas têm em comum é que todas elas são discípulos, que estão desejando uma caminhada ainda mais aproximada, ou que não são discípulos, e lembrando que discípulos e apóstolos são coisas diferentes. Jesus só tinha 12 apóstolos, os que andavam com ele todo o tempo, mas discípulos Jesus tinha muitos outros mais. Então, ou eram já discípulos, ou eram pessoas que estavam querendo se tornar discípulos. 3. E eles interagem com Jesus, alguns deles de uma forma mais voluntariamente se apresentam. Um outro, que é o segundo, Jesus mesmo quem o convida. Mas o que marca essas 3 interações, as conversas breves que Jesus tem entre eles, com eles, é que parecia que Jesus não estava com muita vontade de admitir novos discípulos no grupo. Porque se você prestar atenção, tem um nível de rigor, tem uma coisa ali permeando a conversa, que dá a entender que Jesus parece que engrossou o caldo de propósito. Parece que ele estava provocando dificuldades para aquelas pessoas que queriam ficar perto dele, o que obviamente parece uma coisa que não combina com quem é Jesus. Amém ou não amém? Amém. Bom, estaria Jesus mal-humorado naquele dia? Estaria ele perseguindo aqueles 3, olhando para eles de uma forma discriminatória? Estaria Jesus cismado com os 3?
Estaria Jesus com algum tipo de contrariedade naquele dia, chateado com alguma coisa, descarregando em cima dos três, a ponto de negar para um enterrar o pai, a ponto de negar para o outro e se despedir da sua família, a ponto de dizer para o terceiro, para o primeiro, o que disse que as aves do céu as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece que está descartando quem quer ficar. Ou será que tem um sentido, um contexto e uma forma bem melhores de se entender por que Jesus agiu assim? É importante nós entendermos que esses três homens, eles estão numa posição, eles já estão numa posição diferente daquelas pessoas que nós poderíamos chamar de multidão. O evangelista Mateus, falando sobre a mesma história, no capítulo 8, a partir do versículo 18, ele apresenta duas informações que são muito úteis e que não estão no texto de Lucas, embora seja a mesma história. A primeira informação tem a ver com tudo que eu disse até agora, o sentido e a explicação do comportamento de Jesus, aparentemente querendo repelir quem queria ficar perto dele. Porque Mateus diz que esses três homens que Jesus está interagindo com eles estavam do outro lado do lago de Genezaré. No momento em que Jesus falava à multidão, e depois de ter falado à multidão, Jesus convida então alguns para atravessarem para o outro lado do lago. E é do outro lado, diga comigo, é do outro lado, que esses três aqui têm essas conversas breves, porém muito contundentes com Jesus. É após serem destacados da multidão, é após serem selecionados para deixar um grupo que poderia ser de curiosos e especuladores. É após estarem dentro de uma pré-filtragem, de uma primeira seleção, que faz com que eles saiam de um lado e atravessem para o outro lado. Porque do lado de cá, enquanto se é multidão, existe um nível de rigor. Do lado de cá, enquanto se é multidão, existe um nível de expectativa da parte de Deus. Do lado de cá, enquanto se é multidão, as coisas estão num patamar. Mas quando se atravessa para o lado de lá, e deixa-se de ser apenas multidão, é aí que a régua começa a subir. Eu quero dizer para alguém aqui essa manhã, essa noite, que possa estar estranhando algumas coisas que Deus andou exigindo de você. Está estranhando o fato de que as últimas mensagens que você ouviu, parece que todas elas tinham uma conotação exortativa um pouco maior do que isso que você costuma. Parece que você liga o rádio e até as músicas que estão tocando, parece que até isso, ou até nisso, Deus está mudando, robustecendo, colocando uma farinha, deixando o caldo mais grosso. Eu tenho notícia para te dar, é um excelente sinal. Você já foi convidado a atravessar para o outro lado, já não é visto mais como multidão, e a conversa com você começou a ficar mais séria, porque isso é sobre compromisso e não sobre ser mero espectador. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, a outra coisa importante que Mateus fala e Lucas não, aí já é sobre o nosso primeiro personagem. Aquele que vai olhar para Jesus e vai dizer para ele, já estando do outro lado, já não sendo mais multidão e etc. Vai dizer para Jesus: seguir-te-ei aonde quer que fores. Repete comigo a frase que ele disse, diga: seguir-te-ei aonde quer que fores. Mateus fala uma coisa que Lucas não fala sobre esse camarada. Mateus fala que ele era um escriba. Pastor Eduardo, o que é um escriba? Um escriba era um camarada que tinha uma mão de obra escassa e valorizadíssima na sociedade da época. Um escriba era, primeiro, alfabetizado, e isso era muito raro. Se você não sabia, fique sabendo agora. A maioria dos discípulos de Jesus, muito provavelmente, não eram alfabetizados. Isso era muito comum nas classes menos favorecidas da sociedade judaica. Então, o cara ser alfabetizado já era um avanço, já era uma coisa maravilhosa. O escriba não só era alfabetizado, como ele tinha que ser no mínimo trilíngue. Ele tinha que falar no mínimo grego, hebraico e aramaico, no mínimo.
Então ele sabe ler em 3 línguas, escrever em 3 línguas. Isso é uma mão de obra rara, escassa e muito útil para a religião dos dias. Então o escriba era um camarada que tinha um talento, uma aptidão, uma ciência, uma expertise, que todo mundo gostaria de ter um cara desse no seu time. É uma pessoa que, se ele chega para qualquer rabi da época, qualquer mestre da época, e fala para esse camarada: eu quero te seguir, meu irmão, você tem um escriba te seguindo, joga o nível do grupo que te segue lá para cima. Alguém está entendendo o que eu estou falando? É como se alguém chegasse assim e falasse assim: sabe aquele rabino fulano de tal, assim, olha, tem um escriba que está no grupo dele. Isso era uma coisa que todo mundo queria ter. Isso era uma coisa que qualquer mestre da época, e havia outros, Cristo, Filho de Deus, são mas mestres, vários em Israel naqueles dias. Agora, ser seguido por um escriba era um luxo que todo mestre gostaria de ter. Aí chegou um escriba, talvez acreditando que haveria para ele uma porta aberta, talvez acreditando que não haveria muitos, digamos, critérios para a sua admissão. Afinal de contas, quem é que não quer ter um escriba como seu discípulo? Talvez acreditando que de maneira parecida com outros mestres que ele seguiu em outro momento, ele ia chegar dando uma carteirada de escriba e Jesus ia dizer: oh, vem para cá, tem um lugar aqui para você. Mas ele tomou logo essa assim, pá. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Pastor, Jesus está expelindo, está repelindo? Não. Só que Jesus está me ensinando um princípio básico. Pode ser escriba, pode ser cientista, pode ser banqueiro, pode ser bancário, pode ser o que for. Não vai mudar a régua e o crivo de admissão no meu grupo de discípulos. Agora, uma coisa que eu acho fantástica e maravilhosa e linda, é que eu estou abrindo a Bíblia aqui junto com você, estou lendo um texto escrito pelo evangelista Lucas. E você sabe que Lucas, acompanhado de outros 3 homens, escreveram os evangelhos. Escreveram a biografia de Jesus. Foram eles, na ordem que está na sua Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Diga comigo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Você acha que Jesus não sabia que a vida dele seria registrada em livros? Você acha que Jesus não sabia que os dias dele seriam contados e registrados em livros que seriam fundamentais para a igreja dos séculos e milênios futuros poder ter acesso? Quem aqui acredita que Jesus sabia que a sua vida, seus dias ministeriais seriam escritos em livros? Quem? Então pare e pensa um minuto. Se Jesus sabia que o seu ministério e sua vida seria escrita em livros, não te parece extremamente convidativo, extremamente conveniente para Jesus admitir no seu meio um escriba? Sim ou não? Sim ou não? Só que, além do fato de aparentemente esse escriba não ter sido inserido no ministério de Jesus, tem outro fato melhor ainda, que fala a respeito de uma característica do reino de Deus e da igreja de Jesus, que é uma das coisas mais fantásticas que existem e me faz sempre amar, celebrar e dizer para quem quiser ouvir: não tem nada como a igreja de Jesus. Não tem nada. Você sabe quem foi que escreveu o primeiro evangelho? Ah, pastor, eu sei, foi Mateus. Não, Mateus é o primeiro que está na sua Bíblia. O primeiro evangelho foi escrito por Marcos. Mas o mais lindo é que Marcos nem discípulo era, não era apóstolo. Marcos não é do grupo dos 12 apóstolos. Marcos era muito provavelmente sobrinho de Pedro, e ele tinha entre 14 e 17 anos nos dias do ministério de Jesus. Eu estou falando para você que um camarada chegou com uma expertise, com uma cadeira, com um diploma, acreditando talvez que tudo aquilo que ele contraiu ao longo da sua vida acadêmica lhe daria um ingresso no time de Jesus sem maiores questionamentos. E de repente, um garoto de 17 anos
está com o livro na mão, escrevendo sobre o ministério de Jesus, e o escriba está sentado. Porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer na sua igreja, é nos ensinar que Ele usa quem quer, como quer, do jeito que quer, e na hora que, pastor, eu sou o cara mais talentoso dessa cidade, pastor, eu sou o músico mais top dessa cidade. Pois pode ser que você fique sentado aí, assistindo alguém aqui ser usado por Deus naquilo que você julga ser tão bom, e que você precisa de um tempo sendo trabalhado no seu ego e na sua vaidade, até entender que esse palco aqui não é para mim nem para a sua apresentação, mas aqui só existe um lugar para que o nome de um seja glorificado. Ele é Jesus de Nazaré. Quem está por aí, joga a mão lá em cima, dê um grito de glória a Deus nesta noite. Sobre isso que eu estou falando. Aleluia. Eu já vi várias vezes, e vou ver muitas outras vezes ainda, pessoas acreditando que seus dons são ingressos inquestionáveis para certos times. Pessoas acreditando que seus talentos os protegem de receber o mesmo rigor dos demais. Pessoas acreditando que podem chegar na igreja e conquistar algum tipo de espaço ou de crédito devido a seus diplomas, sua expertise, seus dons, seus talentos. E aí, quando menos percebe, estão sentados vendo Mateus escrever o livro. Eu acho lindo pensar no escriba sentado, vendo o menino escrever o livro. Eu acho lindo ver quantas vezes Deus, ao longo da história da igreja, já não sentou os catedráticos para pegar os indoutos e mandar abrir a Bíblia para pregar, porque Ele ainda escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, ainda escolhe as que não são para confundir as que são. Se você pode, se você se anima em se alegrar nesta noite por saber que você não está num centro massageador de egos, você está na igreja do Deus vivo, e aqui ego toma pancada, aqui vaidade é amassada e não massageada. Aí o escriba vai olhar para Jesus, um cara letrado, vai formular uma frase lacradora quase. Olha a frase que ele vai formular. Isso não sairia da cabeça de um indouto, saiu da cabeça, porque a frase é profunda. Ele falou assim: mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Uau! Caramba, hein? Você gostou da frase? Eu gostei. Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. É uma frase bonita, quem concorda? Quem concorda que é uma frase bonita? Eu só tenho uma pergunta para te fazer. Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Que lugar é esse? Nenhum. Ao mesmo tempo que dizer eu te seguirei aonde quer que você for é muito bonito, também é muito reticente. É muito bonito, também é muito vago. Existem coisas que têm uma suposta beleza estética, mas tem pouca consistência prática. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, para dizer para a sua igreja: eu estou procurando menos frases de efeito e mais compromissos reais. Eu vou mostrar para você que quando o compromisso ele é concreto, real, quando o endereço tem CEP e número, a coisa fica mais difícil. Pedro abriu a boca e disse: Senhor, eu te seguirei até a prisão e a morte. Olha que diferentemente do escriba, que falou uma coisa linda, mas imprecisa: eu te seguirei aonde quer que fores. Pedro botou um endereço, e quando você bota endereço, quando você coloca precisão, o desafio se torna concreto, e quando o desafio se torna concreto, ele se torna muito mais difícil de cumprir. Eu te seguirei até a prisão e a morte, eu vou contigo até a prisão e a morte. Beleza, vamos ver o que aconteceu? Jesus é preso no jardim do Getsêmani, os discípulos se dispersam. Pedro fica na fogueira, do lado de fora, na varanda da casa do sumo sacerdote, nega Jesus, sai dali chorando amargamente. Vamos seguir um pouco, porque ele disse que estaria com Jesus até a morte. Então vamos ver o caminho de Jesus para a morte. Via crucis. Jesus está com a cruz pesadíssima, sofrido, doído, não está conseguindo carregar. Aí os romanos precisam
constranger, essa é a palavra, constranger, um homem chamado Simão de Cirene, um sirineu, para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Agora olha para mim, quem foi que disse que estaria com Jesus até a prisão e a morte? Quem foi que disse? Você acha que se Pedro tivesse cumprido o que ele falou, o Simão Cirineu precisaria ter sido constrangido a carregar a cruz de Jesus? Fala para mim, quem é que deveria estar ali perto, pegar a cruz de Jesus e ajudá-lo a carregar? Quem? Não foi ele que disse? Ali foi constrangido Simão Cirineu, mas era outro Simão que deveria estar ali. A verdade é que essa palavra, ela é inadequada, ela é estranha. É estranho ver a Bíblia dizer que um homem foi constrangido a fazer algo por Jesus. Não deveria haver nenhum tipo de ambiente de constrangimento quando o assunto é fazer algo por Jesus. Mas por que algumas coisas não estão sendo feitas da maneira como deveriam ser? Porque quem disse que faria não apareceu. 2 aleluia, um glória a Deus lá no Kids. Por que algumas coisas, o reino de Deus, não estão sendo feitas como deveriam, com a mesma alegria, com a mesma espontaneidade? Por que tem gente fazendo bicudo, fazendo contrariado? Porque quem prometeu não apareceu. Porque quando você coloca nome e endereço na sua promessa, ela se torna mais difícil de cumprir. Foi isso que Pedro experimentou, e foi disso que esse escriba quis fugir, fazendo uma promessa evasiva, poética, uma bravata vazia de significado, vazia de concretude, vazia de efetividade. Nós estamos num tempo onde precisamos fugir do tipo de promessa, do tipo de música e do tipo de mensagem que pareça prometer tudo, mas não promete nada. Nós precisamos sacrificar no altar algo real, fazer promessas reais, desafios reais, renúncias reais. Sai daqui essa noite botando o nome naquilo que você vai entregar por amor àquele que te chamou. Glória a Deus. Eu faço qualquer coisa por Jesus. Não, qualquer coisa não. Faz só aquilo que você está tentando há 5 anos e nunca faz. Pastor, por Jesus eu entregaria tudo. Não, entrega só uma oferta, o dízimo, que você não consegue. Eu sacrificaria tudo no altar. Não, não precisa tudo não. Sacrifica só aquela aliança que mina a tua espiritualidade, aquele contatinho que tu não larga. Só sacrifica ele essa noite, já está bom a beça para começar. 2 aleluia. Está melhorando. Eu vou contigo, aonde quer que fores. Que lugar é esse? Lugar nenhum. Mas está bonito, está poético, está suando tremendo, está suando grandioso, mas é vazio de objetividade. Jesus olhou para ele e disse: pois segura aí. As aves do céu têm ninho, as raposas têm covis. Já eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Então, se você quer me seguir, se está dizendo que vai me seguir, considere estas coisas postas com muita honestidade, franqueza e sinceridade. Quais coisas que Jesus está dizendo? A raposa tem, a ave do céu tem, eu não tenho. Isso aqui é maravilhoso, porque Jesus está se mostrando ser um mestre tão idôneo. Jesus está se mostrando ser um mestre tão honesto, que ele não está preocupado em florear uma situação. Ele não está preocupado em atrair a atenção e cativar uma pessoa, baseando-se em dizer coisas que não são verdade. Ele está tão despreocupado, ele está tão comprometido com a lisura e com a honestidade, que veja o que ele vai fazer. Ele vai dizer: as aves do céu têm, a raposa tem, eu não tenho. Me diz, quem é que quer cativar alguém para o seu time e parece estar dizendo o que a concorrência tem e ele não? Ninguém faria isso. Se você, para dar um exemplo bem claro, se você tiver em dúvida entre a compra de um carro preto e de um carro branco, e se numa loja
o vendedor só tiver o branco, e na outra loja o vendedor só tiver o preto, essa negociação vai ser muito engraçada. Porque o cara que só tem o carro branco, ele vai dizer que o branco está na moda, ele vai dizer que o branco é chique, ele vai dizer que o branco te rejuvenesce. Mas o cara que só tem o carro preto vai dizer que carro luxuoso é preto, que carro chique é preto, e que o preto tem uma sobriedade, uma classe que nenhuma outra cor tem. Porque quando você quer trazer uma pessoa para você, para comprar o que você tem para vender, para estar onde você quer que essa pessoa esteja, qual é a tendência? Você vai fortalecer todos os seus pontos positivos, e você vai tentar enfraquecer a concorrência. Fala para o vendedor do carro preto que você está em dúvida entre esse e o outro, ele vai te dizer: cara, branco é horrível, é tedioso, branco você vai enjoar com 2 semanas. Eu li uma reportagem, ele vai trazer um estudo de Harvard sobre o que é o carro branco na vida de uma família. Porque quando você quer a adesão de alguma pessoa para o seu lado, você vai fortalecer o que você tem, e você vai, e muitas vezes, inclusive, com mentiras, você vai desmerecer o outro lado, vai desmerecer a outra cor, você vai dizer o que você não tem, você vai inventar uma reportagem, um estudo de uma faculdade que não existe, para poder trazer a pessoa para o seu lado. Aí eu olho para Jesus e ele me dá uma aula de honestidade ministerial, pastor Eduardo, porque ele vai dizer o que a concorrência tem e o que ele não tem. Porque se é para segui-lo, você não vai segui-lo tendo jamais o argumento de dizer que ele foi mentiroso ou enganoso a respeito de qualquer coisa quanto aquilo que ele era e aquilo que ele tinha. Você nunca vai receber de Jesus promessas falsas, você nunca vai receber de Jesus a mentira de ter algo que não tem, de que você vai encontrar na igreja uma coisa que você não vai encontrar. Pelo contrário, está tudo muito claro. Tem coisas que tem lá que não tem aqui, e glória a Deus por isso. Vou de novo: tem coisas que tem lá e que não tem aqui. E eu preciso dizer uma coisa para você com muito carinho: se para você trazer uma pessoa para a igreja, você precisa dizer para ela que tem aqui o que tem lá, Deus me trouxe com muito amor para te dizer, você está sendo um pregador desonesto, e Jesus não trabalha com gente assim. Se você acha que para alguém que você quer que aceite a Jesus, venha à igreja, você precisa dizer que a igreja é o que não é e tem o que não tem, isso é desonestidade. Deus não precisa que eu atraia as pessoas mentindo para elas sobre o que a igreja é e sobre o que a igreja tem. Aí sabe o que acontece? A gente cria umas ilusões na cabeça de alguns convidados, e eles acham que aqui vai ter covis, mas não tem, só as raposas têm. Aí eles acham que vai ter ninho, mas não tem, porque isso é coisa das aves do céu. Aí eles vão passar a vida procurando na igreja aquilo que na igreja não tem. Aí eles vão começar a pensar que a igreja tem que fabricar entretenimento, mas essa não é a obrigação da igreja. Aí eles vão pensar que a igreja tem que ser uma agência de assistência social, mas não é, porque a igreja não é uma unidade filantrópica. A igreja é um organismo vivo que milita no poder do Espírito, ela é o corpo de Cristo. Então não diga para as pessoas que Jesus é o que ele não é, não diga para as pessoas que a igreja é o que ela não é. Não, nós não somos uma agência de caridade, não somos um clube, não somos uma agência noturna para encontros entre solteiros. Nós somos a igreja do Deus vivo, e isso nos basta. Aleluia, glória a Deus. Se você precisa falar quantas meninas solteiras tem na igreja, para você convidar o seu amigo para vir para cá, Deus me trouxe para te dizer: você é desonesto, eu não preciso de você. Se você precisa mostrar supostas similaridades entre a igreja e o clube que o seu amigo frequenta, para ver se ele se anima e vir para a igreja, ou se você acha que a igreja de Jesus está se esforçando para se parecer com o mundo, então você não conheceu uma igreja verdadeira ainda. Não fique chateado comigo, eu tenho muito prazer em te apresentar uma, você acabou de entrar nela nessa noite. Nós não temos por comprometimento sermos parecidos com ninguém e nem com nenhuma instituição, pelo contrário, o que nos define é não sermos iguais a nada que existe dessa porta para fora. Nós somos a igreja
igreja do Senhor. Eu de verdade oro, de verdade creio e espero que algumas igrejas brasileiras acordem para sair de algumas disputas que Deus nunca desejou que nós entrássemos. Nós não temos nenhum tipo de obrigação de disputar com outros tipos de instituição que têm outros propósitos de existência. Nós não temos por que nos preocupar em produzir entretenimento. Nós não somos teatro, nós somos a igreja de Jesus. Nós não somos uma agência cultural. Nós temos um comprometimento com a sociedade e, sobretudo, com os domésticos na fé. Que fique claro, a igreja não tem comprometimento social no nível de suprir demandas sociais. Quem tem que fazer isso é o Estado. A igreja desenvolve por amor um papel dentro da sociedade que ela está inserida, mas o compromisso dela bíblico é com os domésticos na fé. Então nós não estamos duelando com a legião da boa vontade, nós não somos concorrentes da legião da boa vontade. Deus não nos chamou para o assistencialismo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E se você não entende isso, já passou da hora de entender. Nós estamos aqui para pregar um evangelho que salva, cura, liberta. Um Cristo que batiza com o Espírito Santo, que já já vai voltar para buscar uma igreja remida e lavada. Quem tem coragem de dizer um glória a Deus numa hora dessa? Quem tem? Jesus, com muita honestidade, está dizendo: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Existem coisas que tem lá, é isso que Jesus está dizendo, que jamais vai ter. Vamos de novo. Existem coisas que tem, que jamais vai ter, e glória a Deus, porque senão nós seríamos aqui iguais a todos que estão lá. Aí agora é Jesus. São 3 personagens. 2 dos 3, a saber, o primeiro e o terceiro, eles se expressam. São eles que falam com Jesus. O do meio, não é ele que se voluntaria. O do meio é Jesus quem fala com ele. Olha o verso 59. E disse a outro. Então é Jesus quem vai dizer a um outro. É Jesus: segue-me. Vamos lá, o primeiro se apresentou. Diga comigo, o primeiro se apresentou. Diga, o terceiro também. Diga comigo, o do meio não, foi chamado. Pastor, você está dizendo que é ruim quem se apresenta? Não, nada disso. Você está dizendo que se voluntariar é ruim? Não, nada disso que eu estou dizendo. Eu só estou me perguntando por quê. De 3, 2 se apresentam e 1 é o próprio Jesus quem o chama. Como que, se dependesse exclusivamente dele, ele teria entrado mudo e saído calado. E eu pergunto, por quê? Porque ele aparentemente está sendo beneficiado em não ter que se voluntariar, mas ser convidado pessoalmente por Jesus. Por quê? Descobrimos logo depois. Ele abre a boca e diz assim: eu preciso primeiro ir enterrar o meu pai. Peraí. Então o primeiro se apresentou e se voluntariou, porque estava leve para isso. O terceiro se apresentou e se voluntariou, estava leve para isso. O do meio não teria feito, por quê? Estava de luto. Antes de que eu queira censurar Jesus, ou queira dizer que Jesus favoreceu esse, porque talvez esse é assim, tem aquilo, talvez aquilo, não, nada disso. É só uma questão básica. Ele estava de luto. Eu acho uma coisa linda, porque igualdade é uma coisa, equidade é outra. E é muito importante você entender. Depois você tente entender isso melhor na sua casa, pesquise um pouquinho. Mas é lindo que o reino de Deus, ele tem equidade. Não é que ele não tem igualdade, mas a marca indelével do reino de Deus é equidade. Equidade é diferente de igualdade, porque não é uma medida única, é uma medida proporcional à necessidade de cada um. Vou explicar com um exemplo que inclusive é uma gravura que tem até na internet. É muito simples de entender.
Você tem 3 meninos de estatura diferente, ok? Os 3 estão querendo olhar o que tem do outro lado do muro. Você pega uma plataforma de 15 centímetros e dá para o primeiro, o segundo e o terceiro. Isso é igualdade. Isso é? Só que 2 deles, com a plataforma de 15 centímetros, conseguiram olhar. O terceiro era mais baixinho, os 15 centímetros não resolveram para ele. Então aonde entra a equidade? Ela entra em não dar o igual para todo mundo, mas dar o que cada um precisa para estar no mesmo nível. Então não pode ser uma plataforma de 15 centímetros para os 3 meninos. Esse vai de 15, esse 15, mas esse precisa de uma plataforma de 25 centímetros, senão ele não vai ver. Então esse é 15 e esse é 25. Aí quando você olha a imagem, você olha os 3... Só que lá embaixo você percebe que eles estão em plataformas diferentes. E quem calculou isso? Quem não age apenas para agradar a maioria, mas quem fornece a cada um aquilo que cada um precisa na sua individualidade. Então não pense que Jesus está paparicando esse menino. Só entenda que no princípio da equidade, ele não conseguiria se expressar com a mesma desenvoltura dos outros 2, porque dos 3 ele era o único que tinha um parente morto do outro lado do lago. Porque dos 3 ele era o único que estava com a língua pesada pelo luto. Porque dos 3 ele era o único cujo coração estava tomado pela dor de ter perdido não um parente distante, mas por ter perdido o pai. Então eu quero dizer uma coisa para você esta noite aqui. Ele, Jesus de Nazaré, ele não se orienta na hora de tratar a mim e a você por medidas politicamente adequadas, por aquilo que vai parecer que vai ser bom, por aquilo que vai parecer que vai dar certo. Não, ele vai investir em mim e dar a mim aquilo que ele sabe que eu preciso. Às vezes você está olhando para alguém, está achando que alguém é preguiçoso, é moroso, mas você não sabe o que ele tem do outro lado do lago. Alguém poderia olhar e dizer: cara, você num ambiente de voluntariado, todo mundo se voluntariando, e você calado, tem que esperar Jesus te chamar, porque o coração dele estava pesado, o pai estava morto do outro lado. Deus nos livre do pré-julgamento de achar que alguém não está dando tudo que tinha, que alguém não está glorificando tanto quanto deveria, alguém não está tão alegre como deveria, e o luto está em casa e você não sabe. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: eu conheço a individualidade de cada um que entrou essa noite aqui. Eu sei quem não está sorrindo porque não quer. Eu sei quem não está sorrindo porque não consegue. Eu sei quem não ofertou porque é avarento. Eu sei quem não ofertou porque não tem. Eu não meço as pessoas com uma régua só. Eu entendo a individualidade de cada um. O reino de Deus é onde a justiça é real, pura e verdadeira, enquanto que a justiça dos homens é como trapo de imundícia. Aqui justiça é uma realidade. Então levante a sua mão só por alguns segundos, dê um glória a Deus e uma meia dúzia de aleluia, porque você não vai achar isso em nenhum outro lugar da terra. Isso é coisa da igreja, isso é coisa de Jesus. Mas vamos lá. Porque para você ver que Jesus não está paparicando, para você ver que Jesus não está tratando ele diferente dos outros, não, Jesus só está sendo compreensivo com o fato de que o voluntariado apresentado pelos outros, por ele não vai ser possível, porque ele está de luto. Mas só para você ver que o que Jesus fez de diferente parou por aí, porque depois, meu irmão, depois a coisa continuou quente do jeito que estava. Porque ele vai olhar para Jesus e vai dizer assim: deixa eu ir primeiro enterrar o meu pai. Existem 2 problemas nessa fala. Quantos problemas? Quantos problemas? Na verdade 3. Primeiro problema da fala desse candidato a discípulo ao dizer para Jesus: deixa que eu vá primeiro enterrar o meu pai. Primeiro problema. O primeiro problema está justamente na palavra primeiro. Pastor,
Jesus é insensível quanto às pessoas de luto? Não, mas nunca. Você sabe que só existe a expressão moveu-se de íntima compaixão 2 vezes na Bíblia, referindo-se a Jesus. Uma foi quando ele viu as pessoas dispersas como ovelhas que não tinham pastor. A outra, quando ele encontrou a viúva de Naim. Então a empatia, a misericórdia que Jesus exerce sobre os enlutados é em alto grau. Pelo amor de Deus, não pense que o luto de uma pessoa para Jesus é coisa qualquer. Então não, Jesus não tem problema com uma pessoa que vai enterrar o seu pai. Jesus não tem problemas com quem precise dar uma assistência à sua família. Jesus não tem problemas com quem queira cursar uma faculdade. Ele não tem problemas com quem quer casar. Ele não tem problemas com quem quer ter um filho. Ele não tem problemas com quem quer ascender economicamente. O problema de Jesus não está com o seu sonho. O problema de Jesus está com a posição que você colocou o seu sonho. Porque aqui não é sobre enterrar o pai. Qualquer coisa, repete comigo, qualquer coisa que ele tivesse dito que precisava fazer, Jesus teria negado se ele tivesse dito primeiro. O problema não foi o enterro do pai. O problema é que ele disse: eu preciso fazer isso. O problema não é sua faculdade. O problema é que você diz que precisa fazer isso. O problema não é seu namoro. O problema é que você diz que precisa disso. O problema não é a sua promoção. O problema é que você diz que precisa disso. E se tem uma coisa que Deus nunca vai negociar, é sobre a posição do reino dele na vida de um servo. É por isso que Jesus disse claramente: buscai. Então antes que você consiga cometer a proeza de contrair uma mágoa contra Deus, que tem gente que consegue essa proeza. Antes de você cometer a proeza de contrair uma mágoa contra Deus, Deus te sentou hoje aí e me pôs hoje aqui para te dizer: eu não tenho problemas com o seu sonho. Só tenho problemas com o fato de que você colocou ele numa posição que não deveria ter colocado. Eu não sou contra seus objetivos de crescimento. Não sou contra seus projetos de expansão dos seus negócios. O problema é que você colocou isso numa posição que eu já estabeleci quem é que tem que estar nessa posição: meu reino. Pastor, me dá uma evidência de que é por aí o caminho que Jesus pensou quando formulou toda a ideia. Está no texto. Jesus poderia ter dito assim: ó, deixa os mortos enterrar os seus mortos, você me segue. Jesus poderia ter dito: deixa os mortos enterrar os seus mortos, você fica comigo. Jesus poderia ter dito: deixa os mortos enterrar os seus mortos, qualquer outra coisa. Olha o que Jesus falou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, tu vai e prega o reino. Jesus pegou a palavra reino e puxou para a conversa só para deixar claro que ele estava dizendo o seguinte: o que eu não admito é que você coloque nenhuma tarefa na frente do meu. Eu falei o primeiro problema, né? Vamos ao segundo. Qual é o segundo problema? Qual é o pedido? Deixa que eu vá primeiro enterrar o meu pai. Ele não pediu isso para mim. Ele pediu isso para Jesus. Ele não pediu isso para Pedro. Ele pediu isso para Jesus. Ele não pediu isso para um sacerdote da época. Ele pediu isso para Jesus. Pastor, tá, mas o que você está dizendo? Eu estou dizendo que ele está falando com um homem que entrou numa cidade chamada Naim. Vinha uma viúva em pleno cortejo fúnebre. O filho dela no caixão. Ele tocou no esquife, o menino levantou. Ele está falando com um homem que foi na casa do amigo dele depois de 4 dias de morto e disse: Lázaro, vem. Ele está falando com um homem que chegou na casa de um pai que tinha uma menina de 12 anos que tinha acabado de morrer. Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Eu estou te falando que o camarada está falando com aquele que ressuscita mortos e está pedindo aquele que ressuscita mortos para ele ir fazer um enterro. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Cuidado para os seus pedidos não estarem subestimando quem é Deus na sua vida. A quem ressuscita mortos não se pede para ir fazer o enterro.
Talvez o que você está pedindo está sendo negado, porque o seu pedido está subestimando quem é Deus na sua vida. Talvez o que você está pedindo está sendo negado, porque o seu pedido está apequenando a grandeza de um Deus todo-poderoso. Meça melhor suas palavras. Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aquele que ressuscita mortos não se pede para ir fazer o enterro. O cara deveria ter dito: Senhor, eu quero te seguir, faz só uma coisa por mim, levanta a mão para o outro lado do lago e dá uma ordem para o meu pai ressuscitar, que eu vou te seguir. Era isso que ele deveria ter pedido. Cuidado com os diminutivos quando você estiver fazendo uma oração, porque o uso inadequado de diminutivos faz sua oração parecer que você não sabe com quem você está falando. Você está pedindo uma vidinha, um negocinho, uma empresinha, uma coisinha, uma famíliazinha, um casamentozinho, e Deus me trouxe para te perguntar: você não se tocou com quem você está falando ainda? Para de usar diminutivos nas suas orações. Pare de parecer não entender com quem você está falando. Dá uma acordada na pessoa que está do teu lado, dá uma acordada nele. Diga assim: tem alguns pedidos seus que não foram atendidos, nem serão, porque parece que você não sabe com quem você está falando. Aquele que ressuscita mortos, aquele que tem a chave de Davi, abrindo ninguém fecha e fechando ninguém abre. O Todo-Poderoso está nesta reunião, e Ele me trouxe para dizer: não me subestime com seus pedidos. Terceiro problema, porque ele está dizendo: deixa-me ir primeiro enterrar o meu pai. Mas Jesus havia dito para ele: segue-me. Se Jesus está dizendo segue-me, preste atenção, isto é dinâmico. Jesus está dizendo: eu estou indo, segue-me. E ele está dizendo: mas eu preciso ir primeiro lá. Então, mais ou menos a ideia dele é o seguinte: o senhor para aqui, me espera ir lá. Eu vou amarrar isso tudo aqui para a gente ir para o terceiro personagem. Eu vou amarrar isso tudo aqui numa frase para ver se você não esquece mais. Deus pode te chamar, não significa que Ele possa te esperar. Você pode me ajudar a pregar e dizer para o seu vizinho? Diga: Ele pode te chamar. Isso não significa que Ele pode te esperar. Deus me trouxe para dizer uma coisa muito urgente para dizer aqui para alguém: Ele te ama muito. Não significa que pode te esperar para sempre. Para a salvação, está aí o ladrão da cruz, aos 45 do segundo tempo. Não estou falando de salvação, estou falando de chamado. De coisas que você ou vive com Deus no tempo que Ele te chama, ou Ele não te espera e chama outro. Não estou falando de salvação, estou falando de um tempo com Deus que não volta. Ele não vai parar para te esperar. Se você acreditar que por você estar vivendo uma dor, o dinamismo do reino de Deus vai ser excepcionalmente pausado para te esperar, eu preciso te dizer com muito carinho: é o mundo que orbita em volta de Deus, e não o contrário. O centro é Jesus, não é você. Me desculpe a franqueza, eu não estou tripudiando a sua dor. Perdi minha mãe tem 3 anos. Eu sei o que é perder pais, né? Eu sei o que é isso. Não estou tripudiando a sua dor. Só estou dizendo para você que não pense que as coisas vão parar para te esperar. Então resolva isso aí. E não é só sobre luto, é sobre uma coisa que você nunca larga, sobre uma decisão que você nunca toma, sobre uma coragem que você nunca tem. E Deus me trouxe para dizer: eu posso te chamar, não significa que posso ficar te esperando. Eu estou te chamando para me seguir. Se você for do outro lado do lago, fazer o que você acha que tem que fazer primeiro, você pode voltar, e quando você voltar, eu só tenho uma notícia: eu não estarei mais aqui. 3 glória a Deus e um aleluia lá no Kids. Aí aparece o terceiro, e se é o terceiro e são 3 personagens, então nós estamos encerrando.
Aparece o terceiro, eu acho esse terceiro muito legal. Ele chega, pastor Eduardo, e diz assim: eu te seguirei, deixa-me apenas ir me despedir dos meus pais. Eu fico olhando e me perguntando o seguinte: será que ele estava se sentindo bem? Porque tinha uma pessoa que tinha acabado de pedir para enterrar o pai, e Jesus não deixou. Aí o sem noção me chega: não, porque minha mãe faz um bolo de fubá com goiabada. Não, porque tem meu cachorrinho totó. Não, porque tem minha gatinha manhosa. Não, eu tenho que ir lá. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não percebeu o nível que a régua está, não? Será que você ainda não percebeu que no ambiente que nós estamos e no tempo que nós estamos vivendo, certas coisas nem cabem mais na sua boca? Será que você não entendeu que os dias que estamos vivendo têm um caráter de ultimato tão forte, que já não dá mais para perder tempo com coisas tão pequenas, com picuinhas tão irrelevantes? Será que você não percebe que tem certas brigas que nós estamos entrando, que são completamente incondizentes com a seriedade dos dias que nós estamos vivendo? Nós estamos discutindo muitas vezes por coisas absolutamente desnecessárias. Estamos desgastando tempo, energia, espiritualidade em discussões pífias e irrelevantes. Estamos batendo boca na internet para falar sobre coisas que estão sendo discutidas há séculos, e a gente acha que vai resolvê-las num post, num comentário. Às vezes eu fico olhando os crentes na internet, discutindo, os arminianos discutindo com os calvinistas. Eu não sei se você sabe, mas essa briga tem uns séculos assim. E talvez, eu acho só que você não vai conseguir resolver essa questão num post no seu Facebook. É assim, eu acho que uma questão de profundidade teológica que envolveu as maiores mentes da teologia do planeta, talvez, só talvez, sem querer te subestimar, eu só acho de repente que lá na sua confusão que você está armando no Instagram com o seu amigo da outra corrente teológica, eu acho que não vai, assim, eu só acho, de repente você vai resolver esse impasse aí de séculos, aquilo que os catedráticos não conseguiram chegar, de repente você vai pacificar os calvinistas. Ai, meu irmão, pô, me ajuda. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa, larga discussões que não levam a lugar nenhum. Comece a se preocupar com aquilo que é urgente de verdade, que é precioso de verdade. Pastor, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pobre, meu irmão, eu não quero tribulação nenhuma, eu quero ir para o céu. Para de entrar em discussão boba, para de querer convencer as pessoas do que você acha, faz o teu, vive tua vida, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Ora pelos teus parentes, prega para a tua vizinhança, dá bom testemunho que já a gente se vê na eternidade. Aleluia! Eu queria te dar uma oportunidade. Qual? Não seja o sem noção. Porque esse camarada aqui, pastor Regiane, para mim ele foi o sem noção. É aquele que o camarada que antecedeu ele acabou de pedir para enterrar o pai, Jesus disse não, aí vem ele. Eu acho que ele tinha cara de lerdo. Eu vejo ele com cara de lerdo assim. Eu queria só ir lá em casa com o meu bolo de fubá da minha mãe e dar um abraço no meu pai e no meu gato. Não seja o sem noção da vez, irmão. Dá uma olhada em onde a gente está, sobre o que nós estamos falando, o tipo de guerra que estamos guerreando, a patente dos adversários que estamos enfrentando. Dá uma olhada em quais são as pautas verdadeiramente prioritárias para a igreja brasileira nos últimos dias, e vamos abandonar as questões vãs e loucas e focar naquilo que é certo, pregar o evangelho de Cristo, cuidar da nossa vida e almejar o céu. Quem ainda está por aí, dê um sinal com a mão, um grito de glória a Deus, um brado de aleluia. Só que tem um detalhe, e nesse detalhe eu encerro. Sabe qual é?
Ele não jogou isso assim. Ele não pediu assim. Ele fez um pedido que tinha um lastro, tinha uma jurisprudência. A Bíblia que as pessoas tinham naquela época não era como a nossa, era o Antigo Testamento. Então você vai ver, por exemplo, em algumas vezes o comportamento dos discípulos. O que eles costumavam fazer? Eles costumavam tentar validar algum comportamento que eles queriam adotar com base em algo que estava na Bíblia. Vou dar um exemplo, preste atenção. Uma vez, João e Tiago foram evangelizar em Samaria. Aí os samaritanos não quiseram receber a palavra. Eles voltaram e disseram assim: Senhor, nós podemos fazer como Elias fez, para que caia fogo do céu e mata essa galera que não quis ouvir a nossa mensagem? Se você abrir a Bíblia no livro dos Reis, você vai ver que realmente isso aconteceu. E inclusive no mesmo território, em Samaria. Elias, que profetizou no Reino do Norte, ele clamou, fogo do céu desceu e matou os soldados de Acabe. É verdade, aconteceu, é verdade. E eles olharam e disseram assim: bom, se o Elias fez, Jesus vai deixar a gente fazer também. Aí Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim destruir as almas dos homens. O que eu estou te falando é que esse discípulo aqui está na mesma vibe. Se valer de algo que ele viu na Bíblia, para ver se Jesus também deixa ele fazer. Que isso, pastor? De onde você tirou isso? Claro, porque ele tinha lido na Bíblia sobre uma pessoa que pediu ao seu mestre para ir se despedir da família, e o mestre deixou. Quem foi? Eliseu. Quando Elias lançou a capa sobre Eliseu, Eliseu falou assim: deixa-me ir despedir-me dos meus pais. Aí Elias falou: vai e volta, a não ser que você não tenha entendido o que te aconteceu. Eliseu foi, se despediu dos pais, pegou os aparelhos dos bois, assou as carnes, ele fez um churrasco para a galera, se despediu de todo mundo, foi embora. Chegou o discípulo agora e falou: se o Eliseu se despediu, Senhor, posso me despedir dos meus pais primeiro? Jesus falou: não! Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do céu. Ué, mas o Eliseu foi, mas você não vai. Mas todo mundo vai, mas tu não é todo mundo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei, meu irmão. Não é todo mundo que suporta uma despedida. Ele sabe quem consegue ir em casa, se despedir e voltar. Ele sabe quem, se entrar em casa, não volta mais. Ele sabe quem pode pisar num lugar e sair. Ele sabe quem, se pisar, se atola e não sai nunca mais. E ele me trouxe aqui para dizer: os nãos que eu te dei protegeram você de despedidas que você não teria suportado. Porque Eliseu abraçou o pai, abraçou a mãe, fez a última refeição, pegou as malas e foi embora. Mas tem gente que, se entrar em casa, sentir o cheiro do bolo que a mãe faz, ele não quer ser missionário nunca mais. O que te atrai? O que pode ser tão forte a ponto de reter você e te impedir de seguir Jesus? Você não sabe, mas ele sabe. E é por isso que, para te poupar de entrar em ambientes que podem exercer poder sedutor em você suficiente para te roubar do chamado, que ele fechou a porta. E ele me trouxe para te dizer: eu não fui mal quando não te deixei ir. Eu sabia que se você fosse, você não voltava. Eu estou falando aqui para alguém que anda se questionando muito, porque o fulano foi, o fulano fez, a menina foi, a outra fez intercâmbio. A outra fez intercâmbio, ficou 2 anos lá na Europa, né? Voltou falando inglês fluente, fez um projeto de evangelização lá, abriu até uma célula lá na casa dela, foi lindo, né? Pois se você tivesse ido, você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Não é todo mundo que suporta um intercâmbio.
Não é todo mundo que tem resistência e consistência espiritual para entrar e sair de alguns lugares. Não é todo mundo que tem estrutura para ouvir algumas conversas. Então, se Deus te tirou de algumas mesas, é porque Ele conhece a estrutura dos seus ouvidos. Ele me trouxe para dizer que cada porta que Ele fechou é porque Ele sabia o que tinha atrás dela. Não era só o dinheiro, não era só o pão, não era só a resenha, não era só a risada. Lá teria alguma coisa que teria comprado você, que teria prendido você, e você não estaria sentado hoje aqui se você tivesse passado pela porta que você fez campanha pensando que precisava entrar. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: isso só está acontecendo porque eu te amo profundamente. Porque não é interessante fazer o que você quer e te perder. Eu prefiro que você fique triste agora, mas eu não te perca para a eternidade. Eu prefiro que você me questione agora, entre em juízo comigo até que você entenda. Eu prefiro que você fique chateado, mas fique até entender que tudo isso foi para não perder a tua alma. Pastor, Deus gosta de ver o sorriso no rosto de um filho? Gosta. Quem é pai aqui? Quem é pai? Levante a mão. Quais os pais que levantaram a mão gostam de ver um sorriso no rosto do filho? Quem gosta? E é por isso que você dá qualquer coisa que o faz sorrir? Por que com Deus é diferente? Ele sabe que alguma coisa te faria sorrir, mas nem por isso vai te dar. Do mesmo jeito que você também sabe que algumas coisas fariam seus filhos sorrirem, e nem por isso você dá. Porque você sabe que a vida não se resume num sorriso. A vida não se resume numa satisfação. Não se resume num momento de contentamento. Tem o depois. Não adianta sorrir agora e comprometer o futuro todo. Então Deus me trouxe hoje aqui para dizer: eu estou mais comprometido com o seu futuro do que com a sua risada de agora. Eu estou trabalhando pela sua eternidade, não pelo seu momento. É por isso que o Eliseu foi, mas a você eu vou dizer: não vá. O Eliseu não se perdeu, mas se você for, provavelmente você vai se perder. Os braços da despedida serão laços dos quais você não vai conseguir se desvencilhar nunca mais. Então eu prefiro que você não faça a despedida, para não ficar envolvido nos abraços que vão tirar você de mim. Fica de pé do teu lugar agora, filho. Bendito o nome daquele que é, daquele que há de vir. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Oh, está sobre você, está sobre a tua família, está sobre os teus negócios. O cuidado de Deus, o amor de Deus está sobre ti. Oh, levante as mãos o mais alto que você puder agora. Vamos celebrar o amor dele. Vamos celebrar o amor de Deus. Esse amor que protege, esse amor que guarda, esse amor que tira do laço da morte.
Por amor, Jesus Cristo subiu à cruz do Calvário. Por amor, entregou a sua vida. Por amor, aquele que entregou a sua vida tornou a tomá-la. No terceiro dia, numa manhã de domingo, ressuscitou dentre os mortos. Está sentado à direita de Deus. Todo, não algum, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. E esse Jesus, que viveu em carne 33 anos, e um dos capítulos da sua história de vida nessa terra eu preguei para você hoje, Ele está fazendo de novo. O que, pastor? Chamando pessoas como você para segui-lo. Para isso Ele está sendo completamente honesto e verdadeiro. Não estou te chamando para continuar tendo aqui as mesmas coisas que você tem lá. Estou te chamando para ressignificar a tua vida, para transformar a tua vida. Não vai haver desonestidade da minha parte para ganhar você aqui no altar, lhe dizer que você vai achar na igreja o que você tem no mundo. Porque a graça que nos define é não ser como o mundo é. Porque Ele nos resgatou do império das trevas, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é sair daqui e ser transportado para lá. É outro lugar, é outro clima, é outra convivência, outras prioridades, é outra coisa. E é exatamente isso que tem tanto te amedrontado. Como vai ser sair daqui? Como vai ser deixar? Como vai ser não poder ir aqui, acolá, a companhia do fulano? Eu ouvi falar que ser crente é mais ou menos assim. Como é que vai ser? Ah, então eu já sei. Eu vou resolver isso aqui primeiro, e aí eu vou. Não. Não é você que se transporta para o reino de Deus, é Ele que transporta você. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sozinho você não vai se desvencilhar das amarras do pecado e do mundo, para então servir a Deus. Não. Só quem pode fazer isso por você é Jesus. Então a ordem dos fatos não é você se prepara para vir. A ordem dos fatos é você vem e Ele vai trabalhando em você. Esse encontro entre você e Deus não pode esperar mais. Sabe o que Deus me trouxe para dizer hoje aqui? Nós não almoçamos juntos hoje, mas ainda dá tempo de jantar. Você ainda pode hoje me dar um lugar na sua vida que você tem adiado tanto. Mas o meu tempo para você é hoje, aqui e agora. Eu quero saber nessa noite, aonde está a primeira pessoa que vai parar de tentar vencer esse cabo de guerra, que vai parar de tentar resistir a um chamado tão lindo e soberano que é o de Deus para você, que vai parar de tentar travar uma luta que o homem não vence nunca. Renda-se. Renda-se. Você que resistiu até hoje, renda-se. Você que até hoje fingiu que não era com você, renda-se. Onde está a primeira pessoa que se rende hoje a Jesus? Você, então vem aqui em nome de Jesus, deixa eu orar por você. A primeira pessoa já está aqui. Aproveita você, sai o segundo rendido do seu lugar. Vem aqui agora no altar do Senhor. Você não vai vir de mão levantada se rendendo a mim, você está se rendendo a Jesus Cristo. Sai do seu lugar e vem no altar aqui agora. Onde está a segunda pessoa que hoje quer tomar uma decisão com Jesus? Sai do seu lugar e venha no altar agora. Agora, em nome de Jesus. Esse chamado é para você. É para você. Talvez você não tenha vindo até hoje porque você sempre pensa: isso não é para mim. E eu me trouxe para dizer exatamente o contrário: é para você. Essa paz é para você, essa alegria é para você, o reino do céu é para você, a salvação ao lado de Jesus é para você, uma vida aqui na terra próspera, pacífica, abençoada, elas são para você.
Então largue os seus medos para trás agora e permita que o amor de Deus encha o teu coração. Enquanto eu estou falando, já chegou aqui mais uma meia dúzia de gente que Jesus está salvando nessa noite. Só falta você. Sai do seu lugar e venha no altar agora. Escuta aqui, se você está afastado de Jesus e da igreja, seja bem-vindo, querido. E se você quer se reconciliar com Jesus, venha agora. Não importa se é daqui, se é de outra igreja, de outra cidade, de outro país, não importa. É para Jesus que você está voltando. Sai do seu lugar agora e vem se reconciliar com Deus, em nome de Jesus. É noite dos filhos voltarem para casa. Você que deixou a casa do Pai, volte para o lugar que é seu agora, em nome de Jesus. Oh, bendito o nome do Senhor. 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 Pode ir chegando. Temos isso. Pessoal, conduz um pouquinho mais para a esquerda, que a gente tem lugar ainda aqui. Pode chegar, em nome de Jesus. É em você que Deus vai fazer uma obra linda. É em você que Deus vai fazer uma obra linda. E ela vai começar em você e vai irradiar para toda a tua família. Jesus está mandando eu te dizer o que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu vou passar a palavra ao pastor Eduardo, para que ele possa orar pelas pessoas que estão aqui. E eu estou frisando bem pelas pessoas que estão aqui, porque embora você seja muito amado, você não é melhor do que as pessoas que estão aqui. Se elas se expuseram em vir até aqui, então você precisa também sair do seu lugar e vir até aqui. Você precisa manifestar ativa e concretamente sua decisão de fé. Então eu vou perguntar pela última vez: tem ainda alguém que deveria estar aqui rendido diante do Senhor, resistiu até agora, mas não suporta mais resistir ao chamado do Mestre? Sai do seu lugar e venha no altar agora, em nome de Jesus. O Senhor? Ei, glória a Deus, seja bem-vindo. Pastor Eduardo, você ainda que precisa se reconciliar com o Senhor, sai correndo do seu lugar e venha no altar agora. Deus seja louvado, aleluia.